Quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta que a maioria dos cristãos não consegue responder. E o pior, muitos vivem anos na igreja sem nunca conhecer a pessoa mais poderosa da Trindade. Hoje você vai descobrir quem ele realmente é. E no final deste vídeo, você vai entender por que ignorar o Espírito Santo é como ter um tesouro enterrado no quintal e nunca cavar. Pense comigo. Quando você pensa em Deus, você imagina o Pai no céu, certo? Quando pensa em Jesus, você visualiza um homem que andou na terra, que abraçou leprosos, que morreu na cruz. Mas e o Espírito Santo? A maioria responde: é uma pomba, é uma força, é tipo um vento. E sabe qual é o problema disso? Você está perdendo o melhor relacionamento que poderia ter. É como ter um melhor amigo morando na sua casa e nunca conversar com ele. É como ter um GPS e andar perdido a vida inteira. Agora preste muita atenção no que vou dizer. Eu descobri que a maioria das pessoas que consomem nossos conteúdos não são inscritos no canal. Mas hoje isso vai mudar, porque você vai inscrever no canal e nos próximos minutos você vai descobrir quem é o Espírito Santo. Ative o sininho também. Aqui ensinamos a Bíblia de verdade. Agora presta atenção nisso. O Espírito Santo não é um conceito. Ele não é uma energia impessoal flutuando por aí. Ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui está a verdade que poucos entendem. Ele é Deus, coigual ao Pai e ao Filho. Mas calma, não é uma ideia complicada. Pense no Sol. Ele é uma única coisa, mas se manifesta como luz, calor e energia. Você sente o calor, você vê a luz, você usa a energia, mas é tudo o mesmo Sol. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três manifestações distintas de uma única essência divina. Agora olha isso. Em Atos capítulo 5, versículo 13 e 4, tem uma história pesada. Um casal chamado Ananias e Safira mente sobre uma oferta. Pedro confronta eles e diz: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Percebe? Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque Ele é Deus. E aqui começa o mistério que a maioria dos cristãos nunca desvenda. Se Ele é Deus, por que tantos o ignoram? Por que tantos vivem como se Ele não existisse? E mais importante, o que você está perdendo ao não conhecê-lo? Essa resposta você vai descobrir agora. E ela pode mudar tudo. Deixa eu te mostrar, através das palavras que a própria Bíblia usa para descrever Ele. E cada palavra é uma revelação de poder que está disponível para você agora. A primeira palavra é pneuma, é grega, significa vento, sopro. Pensa na última vez que você sentiu o vento forte batendo no rosto. Você não vê ele, mas você sente. Você não vê ele com os olhos, mas você vê os efeitos dele transformando tudo. Foi esse sopro que deu vida a Adão quando ele era só pó. E é esse mesmo sopro que te tira da morte espiritual agora. Sem ele, você é religião vazia. Com ele, você é alma viva. Mas tem um nome que Jesus falou. E quando você entende esse nome, tudo muda. Paráclito. Sabe o que isso significa? Aquele que vem ficar do seu lado. Esse é o Espírito Santo. Ele não fica longe te julgando. Ele desce até você, nos seus dias mais sombrios. Quando você acha que Deus te esqueceu, quando a culpa aperta tanto que você nem consegue levantar a cabeça, Ele está ali, do seu lado, defendendo você, consolando você, sussurrando: você não está sozinho. E tem mais, a Bíblia fala que Ele é fogo. Mas calma, não é o fogo que destrói, é o fogo que purifica o ouro. Pensa num ourives, ele coloca o ouro bruto no fogo intenso, o fogo derrete tudo. E sabe o que sobe para a superfície? A sujeira, as impurezas. O ourives tira isso fora. E o que sobra? Ouro puro, valioso,
reluzente. O Espírito Santo faz isso com você. Ele queima aquela raiva que te domina há anos, aquele orgulho que destrói seus relacionamentos, aquele vício que você esconde de todo mundo, aquela amargura que está te matando por dentro. Ele não te condena por isso. Ele queima isso para te libertar. E depois do fogo vem o poder. Poder para você agir diferente. Poder para você vencer o que sempre te venceu. Mas agora vem a pergunta que muda tudo. Se ele é o sopro que te dá vida, se ele é o advogado que fica do seu lado, se ele é o fogo que te purifica, o que exatamente ele faz na sua vida no dia a dia? Quando você acorda e enfrenta aquele problema pesado, quando você abre a Bíblia e não entende nada, quando você precisa tomar uma decisão e está perdido, como ele age nesses momentos reais? Esqueça a teologia complicada. Pensa nele como o seu GPS espiritual. E o que você vai descobrir agora vai te mostrar o poder que você tem disponível, mas talvez nunca tenha usado. Sabe aquele desconforto que você sente quando está prestes a fazer algo errado? Aquela voz interna que te cutuca e diz: não faça isso? Não é sua consciência sozinha, é o Espírito Santo trabalhando em você. Ele é a sua bússola moral, mas escuta bem. Ele não aponta o dedo para te condenar. Ele não grita, você é um fracasso. Ele te mostra o caminho certo. Te convence do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. E sabe o que é mais incrível? Ele te dá o desejo de ser melhor. Aquela vontade de mudar que você não consegue explicar, aquela força para largar o que te destrói, aquela fome de ser diferente. Isso não vem de você, é ele trabalhando por dentro. Segundo, ele guia e ensina. E aqui está uma verdade que vai mudar a forma como você lê a Bíblia. A Bíblia pode ser confusa. Você abre, lê e parece tudo distante. Histórias antigas que não fazem sentido na sua vida hoje. Mas o Espírito Santo é o seu tradutor pessoal. Sabe quando você lê um versículo pela milésima vez e de repente ele ganha vida? Quando as palavras parecem saltar da página direto para o seu coração? Quando você lê algo e pensa, isso é exatamente o que eu preciso ouvir hoje. Isso é o Espírito Santo. Ele pega o ensinamento de Jesus e transforma em um manual de vida que faz sentido para você. Ele te guia nas suas decisões. Naquele momento que você não sabe que caminho tomar, esquerda ou direita, ficar ou sair, falar ou calar, ele sussurra a direção certa. Ele é como aquele professor incrível que não só te dá a matéria, mas faz você entender de verdade. Ele pega as verdades sobre Jesus e faz elas se tornarem reais na sua vida. E aqui vem algo radical, algo que a maioria dos cristãos não vive, mas que está disponível para você agora. O Espírito Santo não faz só uma visita de cortesia. Ele não passa na sua vida de vez em quando para dar uma ajudinha. Ele mora em você. Isso mesmo. A partir do momento que você o recebe, seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. Isso significa que onde quer que você vá, o poder e a presença de Deus está com você. No trabalho, em casa, naquela reunião difícil, naquele momento de solidão. Ele está ali, dentro de você. E tem mais. Você já quis orar, mas as palavras simplesmente sumiram? Você já sentiu uma dor tão grande que não conseguiu nem falar com Deus? O Espírito Santo ora por você, com gemidos inexprimíveis. Ele é a sua linha direta com o Pai, garantindo que suas necessidades sejam ouvidas, mesmo quando você não consegue expressá-las. Mas agora vem a parte que a maioria dos cristãos ignora completamente. E é justamente a parte que transforma sua vida de verdade. Porque o Espírito Santo não te dá apenas poder, ele te dá algo muito maior, algo que você vai precisar entender agora. Ele te dá caráter.
E isso transforma tudo, porque poder sem caráter destrói pessoas. Você pode ter todos os dons espirituais do mundo, pode profetizar, pode operar milagres, pode impressionar multidões, mas se você não tem caráter, você é um barulho vazio. E aqui está a diferença que a maioria não percebe. Religião te dá regras. O Espírito Santo te dá vida. Ele é o jardineiro da sua alma. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo revela algo poderoso: o fruto do Espírito. E presta atenção nessa palavra. Fruto, singular. Não frutos, plural. Não é uma lista que você escolhe. Ah, eu quero amor e paz, mas paciência não. É um pacote completo que o Espírito produz em você quando você deixa ele trabalhar. Amor que não desiste de ninguém. Alegria que não depende de circunstância. Paz que continua firme mesmo no meio do caos. Paciência com aquela pessoa que te tira do sério todo dia. Amabilidade que trata bem até quem não merece. Bondade que faz o bem sem esperar nada em troca. Fidelidade que não trai, não abandona. Mansidão que não precisa gritar para ser ouvido e domínio próprio sobre aquilo que sempre te dominou. Agora olha essa imagem. Pensa numa árvore de maçã. Você planta a semente, você rega, você cuida da terra. E a árvore faz o que ela foi criada para fazer. Ela dá maçãs. Você não precisa ficar gritando: árvore, fabrica maçã agora. Não funciona assim. É natural, é automático, é vida. O Espírito Santo age do mesmo jeito. Você não fabrica esse fruto tentando ser uma pessoa melhor. Você só precisa cuidar da raiz, deixar ele trabalhar. E o fruto aparece. Aquele amor que você não tinha brota. Aquela paz que você nunca sentiu cresce. Aquele domínio próprio que você sempre quis se manifesta, sem esforço da sua carne. Só vida dele em você. E por último, a capacitação. Os dons espirituais. O Espírito Santo te dá superpoderes espirituais. Não é para você se sentir especial. É para você servir e edificar outras pessoas. Pode ser sabedoria para aconselhar quem está perdido. Pode ser discernimento para identificar verdade e mentira. Pode ser ensino para explicar a Bíblia de forma clara. Pode ser consolo para falar as palavras certas quando alguém está quebrado. Pode ser profecia, cura, línguas, interpretação. O dom não importa. O Espírito Santo te equipa para uma missão. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus faz uma promessa. Ele diz que os discípulos receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles. E esse poder não é para eles guardarem. É para eles serem testemunhas dele, para eles impactarem vidas. E essa promessa não era só para eles, é para você também. Mas aqui está o problema que a maioria enfrenta. Você pode ter o Espírito Santo morando em você sem ter um relacionamento com ele. Ele mora ali, mas vocês não conversam. Ele está disponível, mas você nunca pede ajuda. Então, como você desenvolve esse relacionamento de verdade? Como você sai da teoria e entra na prática? Como você para de viver como cristão comum e começa a viver no poder? Isso você vai descobrir agora. Aqui está a verdade que vai te libertar. Isso acaba hoje, porque eu vou te mostrar 5 passos simples que vão mudar completamente seu relacionamento com ele. Passo 1. Reconheça que você precisa dele. Pare de tentar ser cristão na sua própria força. Pare de achar que você consegue sozinho. Aquela luta contra o pecado que você trava todo dia e sempre perde. Aquela decisão que você não sabe tomar. Aquele vazio que a religião não preenche. Você não vai resolver isso com mais esforço. Admita, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de você, Espírito Santo. Essa é a porta de entrada. Passo 2. Convide-o para agir. Simples assim. De manhã, antes de sair da cama, diga: Espírito Santo, eu te dou permissão para trabalhar em mim hoje. Me guia, me transforma, me usa. Parece básico? É, mas a maioria nunca faz isso. E fica se perguntando por que a vida espiritual não funciona. Passo 3.
preste atenção nele. O Espírito Santo fala, mas ele não grita, ele sussurra. Aprende a escutar. Aquela paz inexplicável sobre uma decisão difícil, aquele impulso repentino de ligar para alguém, aquela palavra de consolo que vem do nada quando você vê alguém sofrendo, aquela sensibilidade aumentada quando você lê a Bíblia. Pode ser ele te direcionando. A maioria ignora esses sinais e perde a voz de Deus. Passo 4. Não o entristeça. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, tem um alerta: não entristeçais o Espírito Santo. Sabe como você entristece ele? Ignorando completamente, pecando de forma deliberada e repetida, rejeitando o que ele está te mostrando. É como ter um amigo que sempre te dá o melhor conselho e você nunca ouve, até que ele para de falar. Passo 5. Seja constantemente cheio dele. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: enchei-vos do Espírito. No grego original, esse verbo está no tempo presente contínuo. Não é seja cheio uma vez, é continue sendo cheio. Como? Leitura da palavra, oração constante, adoração, comunhão com outros cristãos. Quanto mais você se expõe à presença de Deus, mais o Espírito Santo enche cada parte de você. É como um copo embaixo de uma torneira aberta. Se você fica ali, você transborda. Se você sai, você seca. E agora vem a parte final. A parte que vai determinar se esse vídeo foi só mais informação ou se vai ser transformação de verdade. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus vivendo em você, transformando você, capacitando você. Ele é o seu consolador nos momentos mais sombrios da vida. Ele é o seu guia nas decisões mais complexas. Ele é o poder que transforma seu caráter de dentro para fora. Ele é a presença constante de Jesus na sua vida. Ele é a diferença entre religião morta e relacionamento vivo. Ele é o segredo para você viver uma vida cristã de verdade. E não é algo distante, não é teoria teológica, é real, é agora, é para você. Imagina acordar amanhã sabendo que você não está sozinho, que cada decisão que você precisa tomar tem um guia ao seu lado, que cada dor que você sente tem um consolador dentro de você, que cada luta que você enfrenta tem um poder disponível que nunca acaba. Isso não é promessa vazia, é a vida com o Espírito Santo. E aqui está o meu desafio para você. Pelos próximos 7 dias, antes de fazer qualquer coisa, pare e diga: Espírito Santo, eu te convido para esse momento. Me guia, me mostra o que fazer, me enche. E presta atenção no que acontece. Você vai começar a notar coisas que nunca notou. Vai sentir convicções que não tinha antes. Vai ter ideias que não são suas. Vai ter força que não vem de você. Então pare de tratá-lo como um conceito distante. Busque-o como uma pessoa real. Converse com ele. Peça a ajuda dele. Deixe ele trabalhar em você. Agora eu preciso saber. Esse vídeo abriu seus olhos? Digita nos comentários: eu vou conhecer o Espírito Santo. Eu quero ver quantas pessoas vão aceitar esse desafio de 7 dias. E se esse conteúdo tocou seu coração, deixa aquele curtida para a honra e glória de Deus. Compartilha com alguém que precisa descobrir esse poder. Pode ser aquele amigo que está desanimado na fé, aquela pessoa da família que vive como cristão, mas nunca experimentou o Espírito Santo de verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que transforma sua fé em ação. Verdades bíblicas que vão te fazer entender a palavra de Deus de forma prática e real. Que o Espírito Santo, o Consolador, o Guia, o Transformador, fique com você. Que Ele encha a sua vida, que Ele te mostre quem você realmente é em Cristo e que você nunca mais seja o mesmo depois desse vídeo.